Seguindo o nosso assunto, vamos lá para descer aqui o material, certo? Dando continuidade ao que a gente já está falando, falamos aí de todo o caminho da efervescência dos ideais. Então, vamos lembrar, a gente tem como fator principal ali uma questão externa, vindo ali do bloqueio continental com Napoleão, vindo dali da imposição do bloqueio sobre a Espanha, do enfraquecimento, neste momento, do controle da metrópole sobre a colônia, que incentivou as lutas de independência, até porque havia uma elite dentro da América que a colônia espanhola insatisfeita, justamente por causa do seu pouco privilégio referente no que diz respeito ao comércio. Então você tem ali um comércio começando a ficar um pouco mais autônomo, livre e aberto, porque o controle espanhol está amenizado nesse momento, século XIX. Então você começa a ter aí a elite crioula sendo uma das elites a principal, que vai começar a nascer a efervescência do ideal de independência. Não havia só os crioulos dentro da América Espanhola como sociedade, a gente tinha ali os chapetones, os nascidos na Espanha, que vinham para a Espanha, para a colônia, para servir aí como um fiscalizador, aquele que é os olhos e o ouvido do rei dentro da América, aquele que tem cargos aí de fiscalizar, de impor as leis, de cumprir as leis, lembrando que eles representam ali a audiência, o órgão ali que é justamente o que impõe as leis e as regras dentro da colônia. Então, além dos chapetones, os crioulos, que também exercem cargos, mesmo sendo aí a elite, mas não tem tantos privilégios quanto os chapetones, porque eles são os nascidos na América, os descendentes, e exercem cargos de conselheiros dentro ali dos cabildes, responsáveis aí por uma espécie. Tem outros cargos administrativos, comerciantes, tem uma importância, mas não se sentem tão privilegiados quanto os chapetones. Pior que os crioulos, nós temos os mestiços, temos os indígenas e temos os escravizados, no que se referem aí a grupos sociais. Então você tem todas essas questões externas, somatizada a ela o processo ali revolucionário francês, a própria Revolução Francesa, incentivada ali pelos ideais iluministas, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade vão ultrapassar o mar, mesmo com Napoleão Bonaparte, pós o processo de revolução, e ele tentando ali políticas expansionistas, tentando ali enfraquecer o poder inglês, impondo o bloqueio continental, lembrando que o bloqueio está ligado à política que o Napoleão desenvolverá para enfraquecer o comércio, enfraquecer a Inglaterra. Ele impõe o bloqueio não à Inglaterra, impõe o bloqueio às nações europeias, aos estados europeus que faziam comércio com a Inglaterra, como um meio, até porque ele não era besta de bater de frente diretamente com a Inglaterra. Então vamos pegar os estados menos ricos, menos fortes, vamos começar atingindo, porque estes estados eram dependentes da Inglaterra, faziam comércio com a Inglaterra, vamos enfraquecê-los, porque enfraquecendo-os, isso vai respingar de uma certa forma na Inglaterra, mas era uma nação poderosíssima, e o bloqueio sim afetará esses estados europeus, e entre eles a Espanha e Portugal, e automaticamente será o bloqueio um fator importantíssimo para o que ocorrerá com a Espanha, com a colônia espanhola, e o bloqueio também afetando profundamente a colônia portuguesa, o Brasil, que é assunto. Então a gente tem movimentos revolucionários externos, ideais iluministas, toda essa situação toda no que envolve política e economia,
refletindo sobre as colônias, e os Estados Unidos já haviam se tornado independentes, conseguido a sua independência mediante a toda essa situação. Consequentemente, as outras colônias vão seguir o modelo norte-americano para promover também a sua independência, porém independências diferentes, tendo consequências diferentes. O fator pode ser aí o mesmo. Elas começarão a ser incentivadas a reivindicar a independência, mas a consequência, o resultado disso será diferente para as Américas espanholas e portuguesa com relação à norte-americana. Então você tem agora como ponto principal a independência mesmo, todo o caminho que levará à independência. Deixa eu subir aqui que acho que fica mais fácil para mover. Então, os primeiros movimentos, os primeiros levantes. A gente tem no século XVIII, olhando para a América, as condições de vida das pessoas da América eram precárias, principalmente no que se refere àqueles grupos de mestiços escravos ali. Grande parte da população era obrigada a trabalhar, até porque olhando para a pirâmide, a elite crioula chapetones eram a minoria e você tinha a grande maioria composta por aqueles grupos sociais. Então eles eram obrigados a trabalhar ali nas lavouras, nas minas, fazendo ali um trabalho extremamente pesado para se sustentar. Isso, automaticamente levará a uma série de insatisfação dentro desses grupos contra o governo espanhol, tentando então reivindicar melhores condições de vida. Muitas dessas manifestações, claro, eram realizadas por esses indígenas, por esses mestiços, por este escravo, e tinham um caráter automaticamente ali social do que político. Então, era muito mais insatisfação social, de reivindicação social, de melhoria de condições de vida e de trabalho, do que especificamente político, que foram duramente, obviamente, reprimidos pela a Espanha. Muito amor, muito carinho e muita compreensão da elite, do exército espanhol para com estas manifestações. Em 1780 ocorre um movimento popular liderado por um índio chamado José Gabriel Nogueira, que vai ser conhecido como Tupac Amaru. Importante vocês entenderem esse momento aqui. Esse levante ele vai repercutir em outros vice-reinos espanhóis, porque a maior parte das colônias espanholas serão conhecidas como vice-reinos. Bolívia, Peru, Chile, Equador, esse levante dentro esse movimento popular do Tupac Amaru ali vai repercutir, ocorrendo no Peru, vai repercutir em muitas outras regiões, e ele se dizia descendente do Tupac Amaru I, o último soberano inca que havia sido ali conquistado pelos espanhóis lá no século XVI. Então, a figura desse líder vai inspirar muitos movimentos na região ali do Peru contra a dominação espanhola. O Tupac Amaru, segundo os revolucionários ligados a ele, começam então a atacar os corregedores, que eram os chefes políticos locais, e vão começar a saquear ali os obrages, que eram aquelas oficinas locais onde ocorria a produção ali têxtil, onde ocorria a produção ali de produtos que eram comercializados e que tinha como principal trabalho a mão de obra indígena. Então, o levante revolucionário liderado pelo Tupac ataca esses chefes e automaticamente invade essas oficinas e começam a ocupar grande parte das aldeias locais. Então, todo esse levante teve a participação de alguns crioulos, da elite crioula, que também já apresentava, a gente já viu um sinal de insatisfação muito grande com o governo espanhol, no que se refere principalmente à questão dos impostos, porque grande parte da atividade crioula era o comércio, e havia uma cobrança de impostos muito grande
para este comerciante. Então, muitos deles, assustados com a radicalização do movimento de independência, decidiram então apoiar a coroa no combate ao Levante. Aí está se referindo àqueles grupos que não vão aderir à movimentação. Aí você se refere aos chapetones, você se refere a uma outra parte da elite crioula, que vendo toda essa manifestação vai tomar partido pelo lado da coroa contra o Levante, buscando então ali, obviamente, seus interesses, preservar seus interesses, certo? Tendo o apoio da coroa, apoiando ela, vai ter seus interesses sendo aí apoiados. Então, vários conflitos ocorreram, mas o movimento todo em si, no embate, vai acabar levando à desintegração desses manifestantes e o próprio Tupac Amaru vai acabar sendo executado. No que se refere a confronto entre o exército espanhol e a elite local, os colonos locais, automaticamente o exército terá uma força muito mais significativa e vai suprimir grande parte desses levantes. Aqui tem uma imagem uma estátua do possível Tupac Amaru II. Aí vamos lá. A participação da elite em toda essa situação. À medida que o Estado espanhol apresentava aí, uma franca decadência, levantes populares tornavam-se cada vez mais frequentes e intensos. Está se referindo aí à perda do controle da Espanha, até naquele momento em que a Espanha é dominada por Napoleão, lembra lá o bloqueio, aí o rei é deposto, lembra que toda a situação dentro da colônia começa neste princípio já citado. As elites coloniais passam então a apoiar a independência da colônia, até para proteger seus interesses políticos e econômicos. E aqui, obviamente, a gente está falando da elite especificamente crioula, que vai começar ali a lutar por uma liberdade política e econômica maior, procurando então manter uma estrutura, uma força social característica. Então, em 1810, a gente tem a insurreição pela independência na colônia, quando ocorre uma movimentação maior dentro da colônia do levante de independência. A gente tem principalmente ocorrendo esses levantes iniciais em quais colônias da Espanha? Os primeiros levantes de independência começam na Venezuela, no Chile, no Vice-Reino da Prata, que seria ali a região do Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia, e tendo alguns líderes. Professor, mas você falou ali do Vice-Reino do Peru. Ali lembra que o primeiro levante surgiu, mas foi suprimido e sufocado. A gente está começando a falar aqui mesmo de levantes mais expressivos, maiores, e você tem essas regiões coloniais sendo os lugares que vão ter um destaque maior, essas regiões citadas. E, obviamente, cada levante, cada manifestação de independência tem que ter uma liderança. Líderes foram extremamente importantes nesse processo. Muitos desses líderes pertenciam à elite crioula. E a gente tem como principais líderes destaque para o San Martín e o destaque para o Simón Bolívar. O San Martín, o líder San Martín, aí você tem uma imagem, olha, é muito importante vocês marcarem isso aí para mim. É uma imagem mostrando quais são estas colônias, quem são as colônias espanholas, olhando para o mapa, ou pegando desde lá do México, lá no norte, passando pela América Central, porque o México é colônia, México é América do Norte. Não sabia, América do Norte, Estados Unidos, Canadá, México englobam a América do Norte, América Central e América do Sul. Então, as Américas, as colônias espanholas pegam desde o México, passa pela América Central e pega todo esse oeste da América do Sul, todas essas regiões. E observem que em cada região dessa aí vocês estão vendo uma data.
representa a data da independência, representa o ano em que estas colônias adquiriram sua independência. Então a gente começa falando do San Martín, o crioulo, nascido na Argentina, criado na Europa, liderou movimentos de independência em quais colônias? É ele que vai liderar a independência da Argentina, do Chile e do Peru. Ele tinha um plano característico. Cada colônia, sua independência, ocorrerá aí por fatores específicos em cada uma. O fator principal é a autonomia econômica e política para a metrópole Espanha. Mas em cada região dessa vai ser incentivada a independência também por elementos locais, seja social, seja aí de interesse político por parte da elite e por aí vai. Então o San Martín, planejava criar estados independentes na América, onde cada estado desse fosse governado aí conforme os interesses da população. O Martín, então, começa a liderar lutas pela independência na Argentina, onde começa o primeiro processo. No comando do Exército dos Andes, corporação militar formada por tropas ali na região de Cuyo, na Argentina, ele vai atravessar toda a região ali de montanha dos Andes, tendo o auxílio, obviamente, dos chilenos, vai conquistar então a independência no Chile em 1818. Partindo então da Argentina, o processo começa a ganhar força ali pelas montanhas andinas no Chile, aí chega o processo de independência. A independência ocorre no Chile e partindo dali ele segue com a tropa para o Peru e lá adquire a independência do Peru em 1824. Então era um aventureiro, era um homem, um marinheiro, um desbravador, um líder nato, certo? Juntou-se ali com outros líderes, outras figuras características nesse processo, lembrando que tem uma peça fundamental nessa história. Lembra que o bloqueio é todo da França para a Inglaterra. Lembra que o bloqueio impedirá que estados modernos europeus tenham relação comercial com a Inglaterra. O que vocês acham que a Inglaterra fará em resposta? Vai incentivar e apoiar essas independências da colônia. Ou seja, você, Espanha, fraca, você, Espanha, submissa, você, Espanha, que cortou relação comigo porque temeu fraca ao bloqueio continental, vou te prejudicar então, vou te dar um castigo. A Inglaterra vai apoiar muitos levantes de independência nas Américas. Vai apoiar muito. Mas ela tinha acordo comercial com a Espanha, coitada. A Espanha, coitada, não teve o que fazer. Tinha o que fazer sim. Podia ter resistido, podia ter buscado apoio na própria Inglaterra para não aceitar, não aderir ao bloqueio. Portugal fez isso. Portugal, ela vai buscar, a região, o Estado português vai buscar ajuda da Inglaterra para não aderir ao bloqueio continental. E vocês vão ver a consequência disso, obviamente. Então, você tem toda essa situação registrada. Já o Simão Bolivar, falando dele agora, ao norte do continente, o crioulo venezuelano Simão Bolivar, apesar desse sobrenome a gente achar que refere-se à Bolívia, mas não está ligado, você tem ele comandando tropas que lutaram e conquistaram a independência ali da região chamada de da Gran Colômbia, englobando a Colômbia. Ele vai levar ali o processo de independência pela Venezuela, Equador, Colômbia, até o Panamá, pegando esse conjunto todo aí de regiões. Ele defendia uma forte centralização do poder, acreditava na necessidade de um poder forte, único, formado por países independentes, mais solidários entre si, formando um conjunto de estes países, formando uma confederação, que seria uma associação de governos em prol de um objetivo comum, que estava justamente
atribuída ali a uma série de acordos, a uma série de tratados. Então, a união dessas regiões, a formação dessas associações, dessa confederação, tinham por objetivo selar e buscar aí o mesmo intuito, fazer acordos, e tudo que fosse decidido para um seria decidido para todos. Então, Bolívar queria constituir uma grande nação latino-americana, formando então aí uma união de colônias, incluindo uma república da Grã-Bretanha e o resto da América Espanhola. Tinha o interesse de fazer essa junção. Se tivesse ocorrido isso, nós teríamos então na América Espanhola um único país, assim como o Brasil tornou-se um único país ex-colônia portuguesa. Professora, eu não entendi. O objetivo de Simão Bolívar, diferente do que foi o São Martín, era anexar, era unir, juntar as colônias espanholas em um só país, formando uma única nação, certo? E, olhando para o mapa, bem sabemos então que isso não aconteceu, porque nós temos um monte de países dentro da América, ex-América, colônia espanhola. Ele tinha então o objetivo ali de transformar todas as colônias em um só país, mas a gente, como eu falei, o projeto não aconteceu. O bolivarismo, importante, porque o Simão tem um destaque muito interessante no processo de independência. É conhecido hoje como bolivarismo a política de solidariedade do Simão Bolívar, que tinha por objetivo unir os países da América contra o colonialismo europeu, promovendo uma paz e uma igualdade entre os governantes. A política do Simão chegou ao Brasil. Havia um intuito de independência englobando também o Brasil, tornando tudo isso uma nação única, tá, gente? Então, os ideais do Bolívar vigoraram durante um período, porém, a república que ele organizou ficou ali de 19 somente até 30 e não se perpetuou, e sabemos muito bem disso olhando para o mapa. A independência do México, falando agora da região do México, os movimentos sociais que vão ocorrer nesta região. Então, a gente falou da independência da América Latina, porque a gente não engloba México como a América Latina, devido ao México ser América do Norte. Lembra que quando você faz uma divisão geográfica da América, você tem a América do Norte, Central e Sul. Quando você faz uma divisão histórica, olhando para o colonizador, você tem o que se refere à América anglo-saxônica, Estados Unidos, Canadá, por causa do colonizador inglês e francês, e você tem aí uma divisão da América chamada de América Latina, e aí engloba o México até descendo toda a parte central e sul. Então, a gente fala do México diferente, né, desse processo por causa da questão geográfica, da característica da posição geográfica aí do México. Então, as lutas contra o domínio espanhol no México vão começar com o levante popular, liderado ali por um padre chamado Miguel Hidalgo. Isso começa em 1810. Você vê que no mesmo período, a independência da América Espanhola foi algo simultâneo, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo levantava um levante, uma insurreição para a independência de uma região, levantava em outra, claro que adquirindo essa independência em momentos diferentes. O principal objetivo da independência do México era a independência do vice-reino da Nova Espanha e a transferência de propriedades de chapetones e crioulos para a população nativa. Então, a gente está falando de um levante aí que já não envolve tanta elite,
Está se falando dos grupos menos favorecidos mesmo, que querem promover um movimento que gere consequências para a elite. Hidalgo chega até reunir um exército com mais de 30 mil pessoas, constituída de mestiços, indígenas, e que vai invadir a cidade do México, mas as tropas reais espanholas vão conseguir conter esta rebelião. Muito amor, muito carinho, muita compreensão para com os revoltados, né, para os revoltosos, matando muita gente. Além de os que conseguiram escapar, não morrer, foram capturados, incluindo até o próprio padre, que vai ser julgado e condenado à morte, porque em paralelo ao que se refere ali, o que aconteceu na Europa, ali em todo o processo do século XVI, XVII, a Inquisição, a gente tem o padre sendo condenado aí à fogueira, morto, a gritos de dores. Aí está se referindo justamente a quando o padre vai clamar a participação do povo, fazendo aí um levante, usando até a simbologia da Virgem de Guadalupe, conclamando o povo, a população mestiço e indígenas a participarem do movimento. Fala-se na história que o grito do padre, chamado esse levante, o grito de convocando a população a participar, será chamado de o grito de dores, de dolores, e isso vai ser característico aí para celebrar a independência do México em 1810. Além disso, do México, além do que a gente já viu, a gente terá também ali o José Maria Morelos, outro padre mexicano que vai continuar toda a luta que o Hidalgo iniciará. Ele vai proclamar a independência do México, começando ali em 1810 e sendo definitivo em 1814, e automaticamente a primeira Constituição vai ser escrita e inspirada na Constituição norte-americana. Nem a proclamação de independência, porém, nem a declaração de independência. Calma aí que desmarcou o negócio. Nem a declaração de independência, nem a Constituição vai acabar sendo reconhecida pelo governo espanhol, não. Até porque estamos vendo o tempo todo que o governo espanhol vai dar suas respostas a toda essa movimentação dentro da América. Ou vocês acham que a Espanha está vendo, lembrando que a Espanha consegue, depois ali o Fernando VII sobe ao trono, aí já havia aquela relação ali do bloqueio com o Napoleão já havia amenizado, ou vocês acham que a coroa espanhola se restabelecendo ali no século XIX vai começar a ver os processos de independência na sua colônia e como vai ficar quieta? A gente está vendo que não. A elite no poder. O movimento pelo reconhecimento da independência mexicana foi algo que se perpetuou por muito tempo. Muitos mestiços e indígenas começaram a se organizar em grupos mais armados e começaram então a se espalhar por todo o México para combater as tropas ali da Espanha. A elite crioula, por sua vez, que estava interessada em permanecer no poder, temia a participação da população, temia esse levante popular, mestiços e indígenas, e começou então a tentar fazer um acordo com esses rebeldes. O militar crioulo Agustín, por exemplo, faz um acordo com os rebeldes e vai começar a proclamar então a independência do México, ou seja, tomando a independência do México para a elite crioula, não atribuindo a independência a estes populares. E vai estabelecer então uma monarquia constitucional. Este líder crioulo vai se tornar então o imperador mexicano nesse momento. O governo dele vai durar até 1824, vai receber ali um duro golpe, militares vão tomar o poder e vão acabar então proclamando a república do país. E aqui está muito atribuído ao que eu falei. Os Estados Unidos, quando declararam a sua independência, se tornaram república.
Não significa que o processo de independência nas colônias latino-americanas, espanhola e portuguesa, tenham seguido a mesma ideia. Você vai ver aí a formação de regimes como ditadura, você vai ver a formação de monarquias constitucionais, você vai ver aí a formação de regimes políticos diferente dos Estados Unidos, do que os Estados Unidos implantou. Aí, além de toda essa América Latina citada, a gente tem a citação da independência da América Central, falando do México, aí fala também da Guatemala, fala ali da El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Honduras, um efeito dominó, o processo de independência. Então você tem várias outras regiões saindo do México ali, iniciando seu processo de independência, de separação e automaticamente formando-se regiões independentes dentro ali da América Central. No início elas promovem a sua independência, mas promovem aí uma união provincial. Depois você tem realmente o surgimento dos países que englobam hoje a América Central. E a autonomia desses países é firmada em 1838, diferente da região de Chiapas, que continuou pertencendo ao México. Então, o processo de independência do México incentivará regiões próximas a ele ao processo de independência, que no caso são as regiões da América Central. E aí essas regiões foram citadas aí, como eu falei, o processo de independência foi um efeito dominó para as outras regiões espanholas e elas no início fazem uma união, mas depois se proclamam completamente independentes, autônomas em 38 e formando então os países da América Central, menos a regiãozinha que era mais próxima ao México, as Chiapas, a região de Chiapas, quer dizer, que torna-se independente, não se torna independente porque está entrelaçado ao México. A gente vai falar dessa parte final, falando da cultura das regiões, o que se promoveu pós-processo de independência, o que é a marca característica registrada dessas nações independentes no próximo vídeo.